Olá, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Você que neste momento aí para um pouco do seu tempo para ouvir a palavra de Deus, quero compartilhar uma palavra de Deus com você, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 21. Se você tiver uma Bíblia aí perto de você, pegue a sua Bíblia, grife os versículos que vai aparecer no rodapé do vídeo, para que você possa fazer uma boa meditação. Pois o próprio Deus, ele fala na sua palavra: o meu povo perece por falta do conhecimento, do entendimento da minha palavra. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela nos ensina. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E esta palavra, ela nos ensina algo extraordinário. A importância de nós obedecer às pessoas que são colocadas nos nossos caminhos. Seja boa, seja mal. Você viu que a palavra ensina aqui, ela diz, olha, seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A palavra já começa dizendo, seja correto o vosso procedimento, as suas ações, as nossas ações, seja correto entre os gentios, entre as pessoas que não servem a Deus, seja correto o vosso procedimento diante dessas pessoas, para que naquilo que falam mal dos irmãos, venham a glorificar o nome do Senhor por causa da vossa boa conduta, por causa das vossas boas obras. E olha o que diz no versículo 13, sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano. Para as pessoas que não conseguem acatar a ordem de ninguém. Se a gente não consegue acatar a ordem, a gente também não consegue obedecer a Deus. Porque obedecer o que diz a sua palavra é o principal de tudo. E Ele nos ordena que nós devemos sujeitar as autoridades humanas por causa do Senhor. Você vê que quando José estava na terra do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, ele estava na casa de Potifar, e estava ali, e permaneceu fiel, obedeceu às ordens que recebeu de Potifar. Assim, quando foi para o cárcere, obedeceu às ordens que recebeu ali do carcereiro. Em tudo ele estava obedecendo, mesmo as pessoas sendo mal, ele estava ali obedecendo. Por quê? Porque a obediência dele era primeiramente ao Senhor. E como obediente ao Senhor também obedecia às ordens. Obedecia aquilo que era ordenado para que ele fizesse. Mas sempre, em primeiro lugar, obedecendo a Deus. E também obedecendo às autoridades humanas. Porque isso agrada a Deus. Você viu que a palavra nos ensina. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Seja o rei como soberano. Seja aos governadores como por eles enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que fazendo o bem caleis a ignorância dos insensatos. Já que vocês sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Louvado seja Deus por esta palavra. Olha o que diz a palavra, honrai a todos, honre as pessoas, honre a todos, ame os irmãos. Porque
Isto é um mandamento. Amai-vos uns aos outros. É uma ordem direta de Jesus. Ame os irmãos. Honre a todos. Tema a Deus. E honra ao rei. E olha o que diz mais no versículo 18. Servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristeza, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Honre aos senhores, não somente aos bons, mas também aos maus. Honre. É o exemplo que a gente citamos de José. Em todo momento ele estava honrando as pessoas, mesmo estando ali no lugar onde não queria estar, porque estava ali como escravo, mas obedeceu em tudo. E aquilo agradava a Deus. Pois o caminho é sempre a obediência. E se nós não conseguimos acatar a ordem, não conseguimos também obedecer a Deus. Muitas das vezes dizemos, eu obedeço ao Senhor, mas não queremos obedecer às ordens que nos são ordenados a fazer. Muitas das vezes não queremos acatar as ordens, mas saiba de uma coisa, toda a lei é constituída por Deus. Olha o que diz em Romanos capítulo 13. Isso é Bíblia. Todos, capítulo 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Então, meus irmãos, sujeitai-vos a toda autoridade. É o que diz a palavra, ela nos ensina a obedecer. Ela nos ensina a obedecer. Então, se dizemos que obedecemos a Deus, obedeça a palavra que nos ensina que devemos obedecer às leis, que devemos obedecer às pessoas, mesmo sendo bons ou más, independente. Devemos honrar as pessoas. Pois digno de louvor, no versículo 19, 1 Pedro, capítulo 2, diz aí, pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento se cometeis pecados e se sois esbofeteado por isso. Mas se suportais sofrimento, quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Ou seja, se você suporta o sofrimento por você fazer o bem, mesmo quando ninguém reconhece, isso é digno de louvor diante de Deus. Pois não se esqueça que o Senhor, Ele também, quando esteve aqui nessa terra, Ele passou por tudo isso. Olha o que diz a palavra. Para isto foste chamados, versículo 21. Para isto foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. Então estamos aqui para andar da maneira correta, fazendo o bem. Ainda que as pessoas que estejam na liderança sejam boas, sejam más, mas nós estamos aqui para obedecer e obedecer a palavra de Deus que nos ensina. Que não só porque as pessoas nos tratam bem devemos ser bons com elas, mas também aqueles que também nos tratam mal devemos ser da mesma forma. Porque a palavra diz, honrai a todos, amai os irmãos, porque quem não ama seu irmão, a quem está vendo, não pode amar a Deus a quem não vê. Se nós odiamos os nossos irmãos, não tem como nós amar o Senhor. Pois a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento depois desse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então, da mesma forma que você ama a tua vida, quer ver o teu bem, ame a vida do teu irmão e queira ver o bem dele também. Porque se nós não conseguimos obedecer a esses princípios, não conseguimos também obedecer à voz de Deus. Porque é a palavra que nos ensina que devemos obedecer às pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos. Porque isso agrada a Deus. Isso é digno de louvor diante do Senhor. Amém. Então, medita nesta palavra. Não é a palavra do irmão que está falando aqui, mas sim a palavra de Deus. Amém. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.